Salmo 37, versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Nós vamos começar essa pregação como um zagueiro de fão afasta o perigo do seu gol. Nós vamos começar essa pregação com um carrinho direto nas canelas do atacante. Quem se prepara para a volta de Cristo apenas no curto prazo, quem se prepara para a volta de Cristo apenas pensando, não, Jesus vai vir no máximo em 2023, 2024, no máximo Jesus vem em 2025. Quem se prepara para a volta de Jesus no curto prazo, não está preparado de forma alguma. Um carrinho direto nas canelas do atacante. A única preparação adequada para a volta de Cristo é aquela que está pronta para viver uma vida inteira neste mundo, morrer de velho, sem ter visto a volta de Jesus. Mas vamos explicar. Por que quem se prepara, qual é a razão que a preparação para a volta de Jesus apenas no curto prazo não é preparação de fato? Simples. A preparação para a volta de Jesus apenas no curto prazo é uma confissão clara de infidelidade. Pense em todos os crentes que ficaram assustados na pandemia, lá em 2020, 2021. Os crentes estavam vivendo vidas relaxadas, vidas desleixadas, e de repente veio a pandemia. Eles ficaram assustados. Por que eles ficaram assustados? Bom, eles ficaram assustados porque aquela pandemia não poderia ser outra coisa a não ser um sinal claro de que Jesus está voltando. E eles ficaram assustados porque, obviamente, eles não estavam preparados. E então, apesar das restrições, eles começaram a ser mais assíduos aos cultos. Porque eu tenho que me preparar, Jesus está voltando. Eles começaram a dedicar mais tempo à oração, à leitura da palavra. Mas a pandemia chegou ao fim e Jesus não voltou. Daí o que aconteceu com esses crentes que estavam tão preocupados com a volta de Jesus? Eles se acomodaram novamente. Eles estavam tão preocupados, a pandemia é sinal da volta de Jesus, a pandemia passou, Jesus não veio, eles se acomodaram novamente. Eles voltaram a desprezar o culto a Deus, voltaram a desprezar a oração e o estudo da Escritura. Até outubro de 2023, quando estourou esse conflito lá na Terra Santa. Opa, Jesus está voltando. Está na hora de se preparar de novo. Vamos começar a frequentar mais o culto, vamos dedicar mais tempo à oração, vamos dedicar mais tempo ao estudo da palavra, porque guerra lá em Israel é sinal de que Jesus está voltando. Mas o que vai acontecer se passarem algumas semanas e alguns meses, e a guerra estiver ao final, e Jesus não tiver voltado? O que vai acontecer com essas pessoas? Quando tudo ficar bem de novo com o mundo? Elas vão se acomodar de novo. É isso que vai acontecer com elas. Elas só se preocupam quando acontece uma coisa espetacular. Uma pandemia, uma guerra.
um tsunami que mata milhares de pessoas. Aí elas, opa, Jesus está voltando. Mas passa a crise, Jesus não veio, e elas se acomodam de novo. Os crentes agora tão preocupados com a volta de Jesus, assim como fizeram no final da pandemia, eles voltarão a desprezar o culto a Deus, a oração e o estudo da Escritura. Você percebe que há uma clara hipocrisia aqui? Né? Em preparar-se para a volta de Jesus apenas no curto prazo. Se você consegue perceber essa hipocrisia, Jesus não percebe? Aquele que João afirma em Apocalipse tem olhos como fogo. Se João escrevesse o Apocalipse nos nossos dias, ele diria que Jesus tem uma visão como o do super-homem, de raio-x, que penetra todas as coisas. E se Jesus percebe essa hipocrisia, você acha que Jesus voltará para salvar esse crente hipócrita? Você acha que Jesus vai voltar para salvar esse crente que ficou assustado com a pandemia, aí ele resolveu se preparar, mas depois relaxou, e agora ficou assustado de novo com a guerra lá em Israel, voltou a se preparar e logo que a guerra terminar e Jesus não voltar, e eu não estou dizendo que Jesus não vai voltar, só estou pensando na possibilidade de a guerra acabar e Jesus não voltar. Porque isso já aconteceu outras vezes. Já aconteceram muitos outros conflitos lá em Israel, onde todo mundo pensou, é agora, Jesus está voltando. E Jesus não voltou. Jesus não vai voltar para salvar esse crente hipócrita. Esse crente hipócrita que só se preocupa com as coisas de Deus quando tem uma pandemia ou quando tem uma guerra. Quem se prepara para a volta de Jesus apenas no curto prazo, não está preparado de forma alguma. E a razão é que a preparação para a volta de Jesus apenas no curto prazo não passa de hipocrisia. Hipocrisia que não passa desapercebida aos olhos de Jesus. Essa hipocrisia se mostra toda vez que o crente se assusta com a possibilidade da volta iminente de Jesus e passa a viver de forma mais séria o seu cristianismo. Essa hipocrisia se mostra toda vez que o susto com a possibilidade da volta de Jesus passa e aquele crente volta a viver neste mundo em aberta desobediência à Escritura. Com esse comportamento hipócrita, este crente demonstra que o seu único interesse é sair desse mundo. Com esse comportamento hipócrita, este crente demonstra que o seu único interesse é sair deste mundo. E Jesus não chamou os crentes para saírem desse mundo. Já não estou no mundo, isso aqui é Jesus orando ao Pai. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me deste, para que eles sejam um, assim como nós também somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os o teu nome, os que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Essa aqui é a oração sacerdotal de Jesus, registrada em João, capítulo 17, e eu li os versículos 11 até o 19. Os crentes, os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, todos nós que cremos em Jesus, nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. E nos parecia natural que, não sendo deste mundo, Jesus fizesse de tudo para nos tirar desse mundo, né? Porque se nós não somos do mundo, o que nós estamos fazendo neste mundo? Nós esperaríamos que, não sendo do mundo, Jesus fizesse de tudo para nos tirar do mundo. E ainda assim, na sua oração, Jesus insiste que o Pai não nos tire do mundo. Exatamente porque, do mesmo modo que o Pai o enviou ao mundo, ele, Jesus, também ao mundo nos envia. Essa oração não foi pronunciada por Jesus tanto para o seu próprio benefício ou para o benefício do Pai, e sim para o nosso benefício e a nossa edificação. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus não chamou os crentes para saírem deste mundo. É por isso que todo aquele movimento que surgiu no catolicismo, no período medieval, o monasticismo, né? A ideia o crente que é verdadeiramente fiel a Deus, ele se isola do mundo, ele se isola da sociedade, porque o mundo está cheio de pecado, o mundo está cheio de coisas feias, de coisas odiosas a Deus. Então o crente verdadeiro, ele se isola, ele vai para o meio do nada, ele constrói um monastério e ele se junta com outros crentes que são tão puros quanto ele. Isso é o oposto do plano de Deus. Jesus não chamou os crentes para saírem do mundo. Jesus enviou os crentes para o mundo. Da mesma forma que o Pai enviou Jesus do céu ao mundo, Jesus enviou a nós, que não somos este mundo, para o mundo. Jesus não chamou os crentes para saírem deste mundo. Jesus chamou os crentes para viverem neste mundo. Apesar disso nos parecer contraintuitivo, essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade de toda a Escritura, e essa verdade está exposta, está expressa também no Salmo 37. Vocês devem ter percebido várias vezes Davi repetindo a ideia de que os justos herdarão o mundo. E não apenas a promessa de que os justos herdarão o mundo, mas o dever que os justos têm de viverem neste mundo. Então, voltando aqui ao que nós falávamos antes. Sendo que quem se prepara para a volta de Jesus apenas no curto prazo, não está preparado de forma alguma? Exatamente porque, ao recusar-se viver uma vida de obediência a Jesus neste mundo, esse crente hipócrita demonstra que ele não quer viver neste mundo de fato. A única coisa que ele quer é sair deste mundo. A única alternativa
é preparar-se para a volta de Jesus no longo prazo. A única alternativa é estar preparado para viver neste mundo uma vida inteira e morrer de velho. Sem ver a volta de Jesus. Quem se prepara apenas para uma volta de Jesus no curto prazo, demonstra hipocrisia e sendo hipócrita. Essa pessoa, apesar de pensar que está se preparando para a volta de Jesus, Jesus virá daqui a 5 minutos e Jesus não virá para salvá-la, Jesus virá para condená-la com o restante do mundo. Já aquele que se prepara para viver uma longa vida neste mundo, morrer de velho, sem ver a volta de Jesus, essa pessoa está preparada para a volta de Jesus daqui a 5 minutos e está preparado para a volta de Jesus daqui a 1000 anos. Não importa. Para essa pessoa não importa se Jesus vem agora ou se Jesus vem daqui a 1000 anos. Porque ela de fato está preparada. Ela de fato está cumprindo a missão que Deus deu, que Jesus deu a ela. Jesus a enviou ao mundo e ela está vivendo neste mundo. Ela se preparou para viver neste mundo uma vida longa e morrer de velho neste mundo. Já a pessoa que se apavora com a pandemia em 2020, 2021, aí se prepara, aí quando a pandemia ela relaxa porque Jesus não veio, agora ela fica toda eriçada novamente porque está acontecendo uma guerra em Israel, então ela se prepara de novo, mas aí a guerra chega ao final, Jesus não vem, ela relaxa de novo. Essa pessoa não está preparada. Como na prática, então, você se preparará para a volta de Jesus? Prepare-se, não para sair deste mundo, mas para viver neste mundo muito tempo e então eternamente. Por que eternamente? Porque os mansos herdarão a terra. Como você se prepara para a volta de Jesus? Preparando-se não para sair deste mundo, mas para viver neste mundo. E o que você fará enquanto vive neste mundo? É isso que nós vamos tratar ao longo dessa pregação. Prepare-se então não para sair deste mundo, mas para viver nele por muito tempo e então eternamente. Nós começamos no versículo 27, né? Versículo 27, ao contrário do que parece aqui para nós, aparentemente ele tem apenas 2 imperativos, né? De acordo com a nossa tradução aqui, de acordo com a Almeida Corrigida e Fiel. Mas, na verdade, ele tem 3 imperativos e não 2. O primeiro imperativo ordena que você se afaste daquilo que é moralmente mal, né? Aparta-te do mal. O segundo imperativo ordena que você faça aquilo que é moralmente bom. Faze o bem. O primeiro imperativo, então, a primeira ordem, o primeiro mandamento, aparta-te do mal. O segundo imperativo, a segunda ordem, o segundo mandamento, faça o bem. Nós daremos mais atenção a esses imperativos mais para o final dessa pregação, tá? Agora nós queremos focar no terceiro imperativo, que foi traduzido pela Almeida Corrigida e Fiel aqui como uma promessa, né? Foi traduzido como "e terás morada para sempre". Ocorre que no original hebraico, e na Septuaginta também, o verbo aqui não está no futuro indicando uma promessa. O verbo está no imperativo, indicando uma ordem, indicando um mandamento. O terceiro imperativo do verso 27
ordena que você, literalmente, arme a sua tenda para sempre, para a eternidade. É assim que está no hebraico, é assim que está no grego da Septuaginta. E a princípio essa ideia parece não fazer sentido. O que explica porque a Almeida Corrigida Fiel e outras versões não traduziram a terceira parte do versículo 27 como imperativo. Traduziram exatamente como uma promessa. Se tu te apartar do mal, se tu fizer o bem, tu terás uma morada para sempre. Exatamente porque a princípio parece não fazer sentido esse imperativo. Armar a sua tenda para sempre, armar uma habitação, construir uma habitação eterna para sempre, para a eternidade. A minha tradução desse verso, tanto a partir do hebraico original, quanto da Septuaginta, é a seguinte: afasta-te do que é moralmente mal, faça o que é moralmente bom, e prepara a tua habitação para que ela permaneça por toda a eternidade. Isso a partir do hebraico. A partir do grego da Septuaginta, afasta-te para longe do que é moralmente mal, faça o que é moralmente bom e prepara a tua habitação para que ela permaneça para sempre e eternamente. É digno de nota que no hebraico, o hebraico usa apenas uma palavra aqui, que é traduzida como sempre ou eternamente, a palavra olam. Já o grego faz um uso reduplicado da palavra aion, que significa também eternamente. Por isso que eu traduzi para sempre e eternamente. Agora, quais são as implicações ou quais são as aplicações disso? Pelo menos duas. A primeira nós vamos ver agora e a segunda nós vamos ver no final da pregação. Nós vamos primeiro tratar daquela que é mais fácil de ser compreendida e entendida. A mais complexa vai ficar para o final do sermão. Você, durante a sua vida cristã, deve preparar neste mundo uma habitação que dure para sempre e eternamente. E é exatamente a partir disso que nós delineamos a proposição principal que serve de conclusão e objetivo desse sermão, né? Você deve estar preparado para viver uma vida inteira neste mundo e morrer de velho sem ver a volta de Jesus. O mandamento para viver nessa terra, para viver neste mundo, ele já apareceu no Salmo 37, lá no início, no versículo 3. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra. Quem estava aqui quando nós pregamos os versículos 1, 2 e 3 do Salmo 37 vai se lembrar que quando nós chegamos no verso 3, eu expliquei que, de novo, aqui nós não temos uma promessa de que aquele que confia no Senhor e faz o bem vai habitar na terra. Não, ali nós temos um mandamento. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra. O mandamento é para habitar na terra. E Davi escreve esse mandamento, Davi usa o verbo ali no imperativo, exatamente porque a situação do justo aqui no Salmo 37 não é uma situação muito boa. O justo no Salmo 37, ele está obedecendo a Deus e as coisas não estão dando certo para ele. Ele está obedecendo a Jesus e as coisas estão dando errado. E daí ele olha para o lado, ele vê os pecadores. Os pecadores estão desobedecendo a Deus, desobedecendo a Jesus, e está dando tudo certo para eles. Essa é a situação do justo no Salmo 37. Os pecadores pecam contra Deus e está tudo bem com eles. Eles prosperam.
o justo obedece a Deus e dá tudo errado na vida dele. Uma das tentações que vem sobre o crente quando isso acontece é fugir desse mundo. É fugir dessa realidade dura de saber que tu está obedecendo a Deus, está obedecendo a Jesus, e ainda assim, aparentemente, Deus não está se importando com a tua obediência e Deus está permitindo que as coisas deem errado na tua vida. A tentação é, quer saber, eu não quero mais viver neste mundo. Eu quero fugir da realidade. E quando nós pregamos nesses versículos aqui, nós enfatizamos exatamente que a fé cristã jamais é escapista. A fé cristã jamais foge deste mundo, mesmo quando tudo dá errado nas nossas vidas. E nós mostramos os vários modos pelos quais os crentes fogem deste mundo. Um deles é se enterrar no entretenimento. A pessoa passa o dia na frente do YouTube, o dia na frente da Netflix, a pessoa passa o dia tentando encher a sua vida de diversão para ver se ela consegue esquecer os seus problemas. Isso é uma forma de fugir da realidade, fugir deste mundo. Não habitar neste mundo, não habitar nessa terra. Nós citamos nessa pregação, é interessante aqueles que não ouviram, é interessante procurar lá no YouTube e ouvir ela. E mesmo aqueles que já ouviram, a gente escuta a pregação e a gente esquece, né? Algumas coisas nós nos lembramos e outras coisas nós esquecemos. É interessante aqueles que quiserem ouvir porque ali nós delineamos várias estratégias satânicas que os crentes usam para desobedecer o mandamento que Davi escreve aqui no versículo 3. Habita na terra. Mesmo quando tudo dá errado nas nossas vidas, Jesus ordena que o seu povo não fuja deste mundo. Não fuja da realidade. Jesus ordena que nós habitemos a terra. Afinal de contas, assim como o Pai enviou Jesus ao mundo, Jesus nos enviou ao mundo para que nós vivamos neste mundo. Mas qual é a razão para isso? Qual é o motivo pelo qual o cristão deve preparar neste mundo uma habitação que permaneça para sempre e eternamente? Porque você deve estar preparado para viver neste mundo uma vida inteira, morrer de velho, sem ver a volta de Jesus. O motivo e a razão são simples. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é a razão. Este é o motivo. Conforme nós afirmamos em pregações passadas, quando Davi escreveu o versículo 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, Davi estava pensando nas promessas da aliança, lá em Deuteronômio 28. Davi estava pensando especificadamente na terra de Canaã, que foi dada como herança ao povo de Israel. E aqueles que fossem fiéis à aliança herdariam aquela terra. Já que eles se quebrassem a aliança, de acordo com as maldições escritas lá em Deuteronômio 28, eles seriam expulsos da terra, ou então eles seriam mortos na terra. Então, quando Davi escreve o versículo 11, Davi está pensando em Israel e na terra de Canaã. Os mansos de Israel
herdarão a terra. Mas aí vem Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5:5, nas bem-aventuranças, e Jesus cita o Salmo 37:11. Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Jesus cita o Salmo 37:11, Jesus está amplificando o significado aqui. Os mansos não são mais apenas os mansos de Israel. Agora são os mansos do mundo inteiro. Todos aqueles que creem no Evangelho. Todos aqueles que creem em Jesus. Não importando a sua nacionalidade. E agora a terra não é apenas a terra de Canaã. Agora a terra é o mundo inteiro. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A gente deve pensar naquilo que Deus diz a Josué. Onde quer que pisar a planta do teu pé, isso será teu. A razão pela qual os crentes devem habitar o mundo é porque onde pisar a planta dos pés dos crentes, aquilo será deles. Os mansos herdarão a terra. Então os mansos devem peregrinar por todo o mundo. Obviamente isso não quer dizer que a gente vai sair por aí como um andarilho, né? Percorrendo o mundo inteiro. Não. O sentido é que nós devemos habitar na Rua Machado de Assis, no bairro Ideal, em Novo Hamburgo. Eu estou pensando esse endereço aqui. Você pensa no endereço onde você mora, né? Na rua onde você mora, no bairro onde você mora, na cidade onde você mora, no estado no qual você reside, no país. Obviamente todos nós residimos no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Mas nós não temos apenas crentes em Novo Hamburgo. Né? Nós temos crentes em São Leopoldo, espalhados por todas as regiões, por todas as cidades do Rio Grande do Sul, na verdade por todas as cidades do Brasil, na verdade por todos os lugares do mundo. Nós temos crentes, nós temos irmãos, né? Na Coreia do Norte nós temos irmãos, na China nós temos irmãos, lá na faixa de Gaza tem cristãos lá, em Israel tem cristãos lá, na Rússia, na Ucrânia, em todo o mundo tem cristãos. E a missão que Jesus deu aos cristãos é viverem no lugar onde Deus os colocou, para que aquele lugar seja a sua herança. Por que Jesus daria o mundo inteiro como herança ao seu povo, se o seu povo se recusa a viver naquilo que será deles no futuro? Na verdade, Jesus nos dá o privilégio de conquistarmos a nossa herança. A pregação do Evangelho nada mais é do que a conquista da herança. Assim como Israel teve que lutar para conquistar a terra de Canaã, a igreja deve lutar para conquistar o mundo. Obviamente que o paralelo não é perfeito, né? Porque Israel lutou militarmente. Nós lutamos espiritualmente. Por meio da oração, da intercessão, por meio da pregação do Evangelho, por meio do testemunho público de uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. Mas a mesma luta que Israel teve que empreender para conquistar a terra de Canaã é a mesma luta que a igreja deve empreender para conquistar o mundo. Para que o mundo, a terra,
no final de tudo, seja dado a ela como herança. Então, a razão pela qual os cristãos devem habitar a terra e estar preparados para viver uma vida inteira neste mundo, morrer de velho, sem ver a volta de Jesus, é simples. A razão é que prometeu ao seu povo este mundo inteiro como herança. Essa é a razão. E vamos considerar essa promessa aqui, apenas o Salmo 37, tá? A promessa do mundo como herança para os crentes aparece no versículo 9, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Em conjunção com o versículo 10 também, porque ainda um pouco que o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Aqui Davi está contrastando os justos, né, aqueles que esperam no Senhor, com os ímpios. Os malfeitores serão desarraigados da terra, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O ímpio, daqui a pouco nós vamos olhar para onde ele estava e ele não vai mais existir. Né? Nós não veremos mais o ímpio, por quê? Porque ele foi desarraigado, ele foi destruído, ele foi exterminado. Versículo 11. Mas os mansos, de novo, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Também no versículo 18. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Qual herança? A terra. Né? Porque no versículo 9, a herança é a terra. No versículo 11, a herança é a terra. Então, obviamente, no versículo 18, a herança que permanece para sempre é a terra. Também aparece nos versículos 28 e 29. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Né? A semente do santo, ou melhor, os santos são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Da onde? Será desarraigada da terra. Mas os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Também no versículo 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Em todos esses versículos aqui, a promessa da terra como herança é repetida. E essa promessa da terra como herança, ela aparece como fundamento da argumentação no versículo 22. Porque aqueles que ele abençoa, herdarão a terra. No original hebraico é, aqueles que herdarão a terra são abençoados. Mas aqueles que serão desarraigados da terra, eles são amaldiçoados. Cristo, Jesus, exige daqueles que receberão dele o mundo como herança, que eles vivam neste mundo como aqueles que são herdeiros deste mundo. Uma das razões é que aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Jesus não entregará o mundo como herança àqueles que se recusam a serem fiéis no pouco de agora. Aqueles que se recusam a viver neste mundo não receberão o mundo como herança, porque eles estão sendo infiéis no pouco. Jesus sabe, né? Jesus disse, aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. E o contrário é verdadeiro. Aquele que é infiel no pouco, não será no muito que ele vai se tornar fiel. Não, se ele for infiel no pouco, ele certamente será infiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, na pouca responsabilidade que Jesus colocou de habitar a terra agora, será infiel futuramente. Então esse não receberá a terra como herança. Mas aqueles que são fiéis no pouquinho, a nossa responsabilidade é o quê? É viver neste mundo em obediência a Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Aqueles que se recusam a serem fiéis nesse pouquinho, não herdarão a terra. Aqueles que forem fiéis nesse pouco, herdarão o mundo inteiro.
Essa é a razão pela qual Jesus orou ao Pai: não peço que os tires do mundo. Por quê? Porque assim como tu ao mundo me enviaste, eu também ao mundo os enviei. Você quer então se preparar para a volta de Jesus? Não rejeite então a herança que ele prometeu aos seus santos. Não rejeite este mundo. Jesus deu o mundo como herança, então não rejeite o mundo. Não. Viva neste mundo. Ainda que a vida seja difícil, ainda que a vida seja dura, ainda que você obedeça a Jesus e tudo está dando errado, e você olha para o lado, os pecadores estão desobedecendo a Jesus, e nada dá errado para eles, pelo contrário, dá tudo certo, continue vivendo neste mundo. Não procure desculpas para fugir deste mundo. Não procure razões para fugir da realidade deste mundo. Não seja como o alcoólatra que afaga, ou melhor, afoga as suas mágoas no álcool. Porque é isso que o alcoólatra faz, né? Eu me lembro quando eu estudava no Liberato, quem estudava no diurno, sempre tinha um dia em que tinha o turno contrário. Exatamente porque, além das matérias do ensino médio, tinha as matérias técnicas. No meu caso, matérias técnicas, curso de eletrônica. Então, para conseguir estudar todas elas, eu estudava na parte da manhã, mas tinha um dia específico que, além do turno da manhã, eu tinha aula também no turno da tarde. E como eu moro perto do Liberato, eu podia sair da escola de manhã, vir para minha casa, almoçar e depois eu voltava de novo. Mas a maioria dos meus colegas não eram de Novo Hamburgo. Eram de cidades aqui da região. Então, eles não tinham capacidade de voltar para casa, almoçar e voltar de novo para a escola. Então, o que eles faziam? Eles tinham ali várias lanchonetes e eles comiam por ali, né? E tinha um colega meu que sempre quando a gente tinha o turno inverso, né, ele sempre dizia pro outro: vamos afogar as mágoas hoje numa garrafa de Coca-Cola, né, no almoço, né? Vamos comprar um refri e vamos tomar um refri junto com o almoço, né? Vamos afogar as mágoas numa garrafa de Coca-Cola. O alcoólatra afoga as suas mágoas no álcool. Ele não suporta a dor que ele sente, então ele entorpece a sua mente com um álcool para não mais sentir dor. O crente, na maioria das vezes, não vai fazer isso. Mas ele vai tentar entorpecer a sua mente com outras coisas, como o entretenimento, como eu falei antes. Ele vai tentar esquecer a dor que ele está sentindo com entretenimento, com diversão. Perceba que não há nada de errado em se divertir. O problema é quando a diversão se torna o modo de salvação da minha vida, onde eu procuro salvação da dor que eu estou sentindo. Aí se torna idolatria, né? Sempre quando eu busco salvação em alguma coisa ou em alguém que não Deus, que não Jesus, eu estou sendo idólatra. Então, não rejeite a herança que Jesus prometeu aos seus santos. Não recuse-se a viver neste mundo. Prepare-se, não para sair deste mundo, mas para viver neste mundo. Por muito tempo. Então, eternamente. Mas o que você vai fazer enquanto vive neste mundo? Você vai simplesmente viver neste mundo como vivem os incrédulos? Não. Você vai viver de forma diferente. Enquanto você vive neste mundo, você deve fazer aquilo que ordenam os 2 primeiros imperativos do versículo 27. Você deve afastar-se do mal, né? Aparta-te do mal,
e, consequentemente, você deve fazer o bem. Agora, para que você consiga fazer isso, para que você, de fato, se afaste do mal, se aparte do mal e faça o bem, é necessário um pré-requisito básico. E esse pré-requisito está registrado no versículo 31. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O que você deve ver, o que você deve fazer enquanto vive neste mundo, você deve assegurar-se de que a lei de Deus habita o teu coração. Esse é um pré-requisito básico para que você se aparte do mal e faça o bem. O versículo 31, né, esse que tem a lei de Deus no seu coração, o verso 31 está tratando do justo. O mesmo justo que no versículo 27 se afasta do mal, pratica o bem e prepara para si uma habitação eterna neste mundo. O mesmo que no versículo 28 não é desamparado por Cristo e que no versículo 29 herdará a terra e nela habitará para sempre. O mesmo que no verso 30 fala somente aquilo que diz respeito à sabedoria e à justiça de Deus. Enquanto vive neste mundo, você deve assegurar-se de que a lei de Deus habita o teu coração. Para nós, a ideia de coração remete a sentimentos, né? Especialmente ao sentimento de amor romântico entre um homem e uma mulher. Mas na Escritura, o coração não é meramente a sede, o lugar onde habita as emoções. Na Escritura, o coração é a sede, o lugar onde habita toda a realidade interna da pessoa. Os sentimentos da pessoa, mas não apenas os sentimentos. Os pensamentos, as motivações, a vontade e tudo mais que consiste a realidade interna da pessoa é chamada pela Escritura de coração. O que Davi quer dizer quando ele afirma que o justo tem a lei de Deus no seu coração, então? Davi está afirmando que os sentimentos, os pensamentos, as motivações, as vontades do crente são governadas pela lei de Deus. Toda a realidade interna da pessoa é governada e controlada pela lei de Deus. Mas, na verdade, eu mudei um pouquinho aqui o versículo 31. Eu estou dizendo que o versículo 31 afirma que a lei de Deus habita no seu coração. Mas, na verdade, o versículo 31 diz que a lei do seu Deus habita ou está em seu coração. Não é meramente a lei de Deus, é a lei do seu Deus. É importante essa diferença pelo seguinte: Davi, sim, ele está tratando aqui do justo, ele está tratando do crente, do cristão. O justo carrega no seu coração a lei do seu Deus. Mas, de fato, a gente poderia extrapolar esse versículo 31 aqui para se referir a todas as pessoas, tanto os crentes quanto os incrédulos. Na verdade, todas as pessoas carregam a lei do seu Deus no seu coração. A questão é, quem é o teu Deus? Os incrédulos carregam a lei do seu Deus, do Deus deles, nos seus corações. A questão é, quem é o Deus deles? Todas as pessoas levam nos seus corações a lei do seu Deus ou dos seus deuses. Quando Jesus afirma que é do coração do homem, de novo, o que é o coração? O coração é a sede das emoções, dos pensamentos,
das vontades da pessoa, das intenções da pessoa. O coração é onde está toda a realidade interna da pessoa, né? Quando Jesus habita que é do coração do homem que procedem os pecados, esses pecados aqui funcionam como... Esses pecados nada mais são do que a lei do Deus dos incrédulos. Esses pecados governam o coração dos incrédulos. Da mesma forma que a lei de Deus governa o coração dos crentes. Os pecados que governam os sentimentos, pensamentos, motivações e vontades dos incrédulos constituem a lei do Deus ou deuses falsos que são adorados pelos incrédulos. Esta é a realidade de todas as pessoas. Todas as pessoas nascem com o seu coração sendo governado pelo pecado, com o seu coração escravizado ao pecado. Todas as pessoas... Agora eu não posso interromper, amigo, a pregação. Oi? Pastora? Não. O que tu precisa? Uma oração por quê? Qual a razão? Pode entrar, pode entrar. Ódio? Sim. E qual é o teu nome? Só o primeiro nome. Como? Tá. Vou fazer uma oração por ti agora, tá? Senhor Jesus, nós te pedimos pela vida do Caio. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor trabalhe na mente dele, no seu coração, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas intenções, nas suas vontades. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor tire este ódio, essa raiva, essa ira do Caio, Senhor Jesus. Que ele encontre no Senhor a capacidade para perdoar tudo aquilo que foi feito contra ele, tudo aquilo que ele entende que ele foi enganado, em que ele entende que ele foi passado para trás, em que fizeram mal para ele, Senhor Jesus, que ele encontre no Senhor a capacidade para perdoar tudo isso, que o Senhor tire do seu coração e da sua mente esse ódio, essa raiva, essa ira, esse desejo de se vingar, esse desejo de fazer o mal, esse desejo de ver essa pessoa que ele fez o mal também sofrendo. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor liberte o Caio desse pecado e de todos os demais pecados que dominam a sua mente e o seu coração. Que o Senhor se revele ao Caio, que o Senhor conceda a ele o arrependimento dos pecados, conceda a ele a fé em Jesus, para que ele veja o seu coração, agora dominado pelo pecado, sendo governado pela tua vontade, pela tua palavra, pela tua lei, Senhor Jesus. Nós pedimos isso, Senhor Jesus, em teu nome. Amém. Amém. Se quiser assistir a pregação, pode ficar à vontade, tá? Todas as pessoas nascem com os seus corações dominados pelo pecado, com seus sentimentos, pensamentos, motivações e vontades escravizadas pelo pecado. E a única solução viável, a única salvação possível é que os corações das pessoas sejam libertos da escravidão ao pecado. Essa é a única solução possível, é a única salvação viável. Em que aquele coração governado pelo pecado, governado pela lei
desse Deus falso, seja liberto e passe a ser governado pela lei de Deus. Mas quem é que pode operar esse milagre? Apenas o Espírito Santo. Apenas o Espírito Santo pode operar esse milagre em cumprimento às promessas da nova aliança. Promessa da nova aliança diz o seguinte: essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A promessa de ter a lei escrita no coração não deve ser entendida como fazer um download do divino, como baixar um arquivo da internet, né? Não é que quando a lei de Deus é escrita no nosso coração, a gente passa a saber tudo o que devemos fazer. Não é que a gente passa a saber toda a vontade de Deus, não. A promessa da lei escrita no coração diz respeito à mudança da disposição interna da pessoa. Como eu disse antes, todos nós nascemos com os nossos corações dominados pelo pecado. Todos nós. Todos nós, toda a nossa realidade interna quer sempre pecar. Essa é a disposição interna de todas as pessoas. Mas quando o Espírito Santo opera o novo nascimento, a regeneração, a pessoa que anteriormente odiava a Jesus, né, odiava a Deus, odiava tudo que tinha a ver com Deus, odiava a lei de Deus, a palavra de Deus, e amava o pecado, agora essa pessoa passa a odiar o pecado e a amar a Deus, amar a Jesus, amar todas as coisas que têm a ver com Deus e com Jesus, amar a palavra de Deus, amar a lei de Deus. É isso que Jesus afirma, né? A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas em lugar da luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Isso é todo mundo. Mas com relação a quem recebe o cumprimento das promessas da nova aliança, com relação a esses, essa disposição interna é trocada, de modo que agora ela ama a Deus, ama Jesus, ama a lei de Deus. Quem pratica a verdade, quem pratica a verdade é a pessoa que nasceu de novo. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Então o Espírito Santo, em cumprimento às promessas da nova aliança, e por meio do novo nascimento, através da regeneração, transforma o coração da pessoa, ou seja, transforma os sentimentos, os pensamentos, as motivações, a vontade da pessoa, invertendo a lógica da sua disposição interna. A pessoa antes odiava a Deus, odiava a Jesus, odiava a palavra de Deus e amava o pecado. Agora a pessoa odeia o pecado e ama a Deus, ama Jesus, ama a palavra de Deus. Então, ter a lei de Deus escrita no coração implica exatamente essa mudança de disposição interna, operada pelo Espírito Santo. Só que não basta isso, né? Não basta ter a sua disposição interna mudada, né? Antes eu odiava a palavra de Deus, agora eu amo a Deus, amo a palavra de Deus. Agora eu quero obedecer a Deus. Mas não adianta de nada eu querer obedecer a Deus, mas não saber de fato o que eu devo fazer.
Se você agora ama Jesus, ama a Deus, é necessário que você conheça com profundidade a palavra de Deus, para que você saiba o que deve fazer em obediência a Deus. Para que você saiba o que Jesus ordena que você faça em vida e o que você faça da sua vida. Porque, afinal de contas, você deve estar preparado para viver neste mundo por muito tempo. Você deve estar preparado para morrer de velho neste mundo. É necessário, então, que, tendo sido regenerado pelo Espírito Santo, você alimente a sua mente e coração com a palavra de Deus. Para que você saiba o que deve fazer. Mas como você vai fazer isso? Como você vai alimentar a sua mente com a palavra de Deus? Através da oração, através da própria palavra de Deus, a leitura, o estudo da palavra de Deus, através da participação ativa no culto a Deus, através da atenção devida à pregação da palavra de Deus e através da comunhão com os irmãos. É assim que você vai alimentar a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus, para que de fato a lei de Deus habite no seu coração, para que os teus passos não resvalem, como diz o versículo 31, para que você consiga, como ordena o versículo 27, apartar-se do mal e fazer o bem. Mas o que fazer? O que fazer se você está convicto do pecado, mas ao mesmo tempo não vê em si mesmo nenhuma mudança de disposição interna? Porque isso pode ocorrer. Como Caio. De alguma forma ele percebeu que o ódio, a raiva, a ira que ele está sentindo não é correta, não é boa. Né? E quem sabe, só Deus sabe o que poderia estar se passando pela mente dele. Né? Às vezes a pessoa está pensando até mesmo chegar às últimas consequências. Né? Quantos assassinatos não ocorrem exatamente por causa disso? A pessoa fica com raiva de alguém, esse sentimento vai crescendo, a pessoa pensa, quer saber, eu vou acabar com a vida desse cara. E daí no final 2 vidas se acabam, né? Porque o outro lá é morto e esse aqui agora se tornou um criminoso. O que fazer quando você está convicto do pecado, mas não vê em si mesmo nenhuma mudança de disposição interna? O que você deve fazer é o seguinte: você deve implorar a graça e a misericórdia de Deus. Você deve confessar os pecados. Você deve dizer: Senhor Deus, eu sei que isso está errado. Eu sei que isso que eu estou pensando, que isso que eu estou querendo, ou até mesmo isso que eu estou fazendo, é pecado, é errado, eu não devo fazer isso, mas ao mesmo tempo em que eu sei que isso está errado, eu ainda me sinto escravizado a isso. Eu sei que está errado, mas eu ainda quero continuar fazendo o que está errado. Confesse isso a Deus, implorando a graça e a misericórdia de Deus. Implore que Jesus te liberte da escravidão do pecado. Implore para que o Espírito Santo opere em você um novo nascimento, a regeneração, aplique a você as bênçãos da nova aliança. E então, alimente a tua mente, o teu coração, com a palavra de Deus. Da mesma forma que uma pessoa que perdeu o apetite,
mas tem consciência de que precisa comer, e então se força a comer, mesmo sem vontade de comer, você deve alimentar a sua mente com a palavra de Deus, mesmo sem ter vontade de alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Continue vindo aos cultos, continue ouvindo as pregações, mantenha comunhão não com os incrédulos, porque se você mantiver comunhão com os incrédulos, você será influenciado por eles, né? E aqui eu estou falando exatamente da pessoa que percebe o seu pecado, mas ainda não percebe em si nenhuma mudança, né? Se você conviver com os incrédulos, eles só vão te influenciar em direção ao pecado. Então mantenha comunhão não com os incrédulos, mantenha comunhão com os crentes, para que os crentes te influenciem em direção a Jesus, em direção àquilo que é correto. E então, num ato de fé, cesse com a prática do pecado e passe a obedecer a Escritura. Porque Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Sim. Porque a salvação não ocorre sempre da mesma forma com todas as pessoas. Alguns são salvos de uma forma quase que imediata. Outros, a salvação ocorre num processo. Nem sempre a salvação é da mesma forma com todas as pessoas. Para alguns, de repente a experiência da pessoa foi o seguinte: não, ela ficou convicta do pecado, ela confessou o seu pecado a Deus e pronto, tudo mudou. Para outros, às vezes, é um processo que leva dias, semanas, às vezes meses. E nenhuma coisa nem outra, nenhuma experiência ou outra é melhor do que a outra. Não, são formas diferentes que Deus trabalha com as pessoas. Ainda que você não perceba nenhuma mudança interior, apesar de estar convicto dos seus pecados, faça essas coisas, porque Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Então, enquanto você vive neste mundo, assegure-se de que a lei de Deus habita no teu coração. E então, como resultado, os teus passos não resvalarão. Os passos daquele que tem a lei do seu Deus no seu coração não resvalarão. Essa pessoa não vai tropeçar. Os passos não serão passos como quem está hesitando, como quem não sabe o que vai fazer. Não, se você tem a lei de Deus no coração, se você alimenta a tua mente e coração com a palavra de Deus, você sempre vai saber o que deve fazer. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Você sempre vai saber aquilo que é o certo. Você sempre vai saber diferenciar o certo do errado. Então, enquanto você vive neste mundo, assegure-se que a lei de Deus, ou esteja seguro, garanta que a lei de Deus habita o teu coração. A primeira indicação de que a lei de Deus habita o teu coração é que você perceberá toda essa realidade interna sendo mudada. Os teus pensamentos são diferentes. A tua vontade é diferente. Os teus sentimentos são diferentes. Toda essa realidade interna agora, antes direcionada ao pecado, agora está direcionada à obediência à lei de Deus. Essa é a primeira indicação. A segunda indicação de que a lei de Deus habita o teu coração serão as suas palavras. Versículo 30. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo.
As tuas palavras somente tratarão da sabedoria de Deus, revelada na Escritura, e da justiça da sua lei. Isso tanto ao falar quanto ao digitar. Né? Porque agora a gente tem que tratar das palavras não apenas como um fruto daquilo que nós pronunciamos com nossas bocas, mas como algo que procede também dos nossos dedos. Por que as tuas palavras indicarão se a lei de Deus habita ou não no teu coração? Pense um pouquinho. Por que as tuas palavras indicam ou não que a lei de Deus habita no teu coração? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala e os dedos digitam a partir daquilo que enche o teu coração, a partir daquilo que governa os teus pensamentos, intenções, sentimentos e vontade. Se a lei de Deus não habita o teu coração, as tuas palavras serão sempre conforme a loucura deste mundo, sempre conforme a insensatez de Satanás, sempre de acordo com a injustiça do pecado. Mas se a lei de Deus habitar o teu coração, as tuas palavras serão sempre conforme a sabedoria da própria palavra de Deus, conforme a justiça da lei de Deus. Perceba que isso não significa que você não será tentado a pecar por meio das palavras. De fato, Tiago fala que o controle das nossas palavras é uma das coisas mais difíceis que existe. Né? Tiago afirma isso na sua epístola. Mas esse mesmo Tiago afirma que não convém que isso seja assim. Ele diz, olha, é uma realidade. É difícil controlar as palavras. Os mesmos lábios que estão louvando a Deus, logo depois amaldiçoam os homens que foram feitos à imagem de Deus. O que Tiago está dizendo é o seguinte, não faz sentido tu louvar a Deus e depois ofender um ser humano que foi criado à imagem de Deus. Ainda que você não concorde com aquela pessoa. Né? Não faz sentido. Aquela pessoa, você pode não concordar com ela e ela até mesmo pode estar fazendo algo contrário à vontade de Deus. Mas isso não te dá o direito de ofendê-la. Porque ela, assim como tu, carrega em si mesmo a imagem de Deus. Então Tiago diz, a mesma língua que bendiz a Deus amaldiçoa os homens. Não convém que isso seja assim. Cabe a você, então, apropriar-se do poder do Espírito Santo e submeter os teus pensamentos, os teus sentimentos, intenções e vontades à lei de Deus, para que as tuas palavras, sejam essas palavras faladas com a boca ou digitadas com os dedos, tratem exclusivamente da sabedoria da palavra de Deus e da justiça da sua lei. A minha tradução aqui do versículo 30 é a seguinte, a partir do hebraico, a boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é conforme a justiça. A partir da Septuaginta, é natural que a boca do justo ocupe-se com a sabedoria e que a sua língua trate do que é conforme a justiça. É interessante aqui a Septuaginta, né? A Septuaginta, o grego, como eu já disse em pregações passadas, ele é mais complexo do que o hebraico e por isso mesmo ele traz nuances que o hebraico não traz. No grego, o sentido do versículo é o seguinte, é natural que a boca do justo ocupe-se com a sabedoria e que a sua língua trate do que é justo. É natural. Espera-se que o justo, que as palavras do justo sejam cheias de sabedoria e justiça. É isso que se espera do justo. É natural que, habitando a lei de Deus no teu coração, as suas palavras ocupem-se unicamente com a sabedoria e justiça de Deus.
As suas palavras não devem se ocupar de nada mais a não ser da sabedoria de Deus e da justiça de Deus. Na pregação de domingo, nós fomos alertados que muitas vezes os crentes postam coisas nas redes sociais, até mesmo piadas, memes, que são contrários à sabedoria da Escritura, que são contrárias à justiça de Deus, né? E o exemplo que foi dado é o seguinte, algo mais ou menos assim. Tem duas coisas que eu raramente tenho e quando eu tenho, acabam rapidamente. O dinheiro e a paciência. Um crente postou isso. Isso é um péssimo testemunho, né? Porque o crente deveria usar o seu dinheiro com sabedoria e ele não deveria perder a sua paciência. Ah, mas ele postou apenas por brincadeira. Vamos imaginar que esse crente é casado. Imagina se o cônjuge desse crente traísse o crente, adulterasse e dissesse, não, eu adulterei só por brincadeira. Eu queria me divertir um pouco. E daí eu encontrei essa mulher aqui, eu resolvi me divertir com ela. Ou eu encontrei esse homem aqui, eu resolvi me divertir com ele. Essa desculpa não colaria, né? Eu te traí, mas foi uma brincadeira, foi só para me divertir. Não é nada sério, eu não amo essa mulher, eu não amo aquele homem. Foi só para me divertir mesmo, só para passar o tempo. Não funciona, né? Essa desculpa. Se não funciona com relação à traição, com relação ao adultério, por que funcionaria com relação aos pecados que são cometidos por meio de palavras? O cristão não tem o direito de fazer piada que contradiz ou contraria a sabedoria da Escritura e a justiça de Deus. O cristão pode fazer piada, o cristão pode falar besteira, entre aspas, né? Quando eu falo besteira, no sentido assim, de fazer alguma piada inocente, não tem nenhum problema. Agora, a minha piada, ela nunca deve contrariar a sabedoria da palavra de Deus. Ela nunca deve contrariar a justiça da palavra de Deus. Né? E se a palavra de Deus ordena que eu use o meu dinheiro com sabedoria, e que eu seja paciente, que eu não perca a minha paciência, então eu não posso postar isso nas redes sociais, né? Há duas coisas que eu nunca tenho e quando tenho acabam rapidamente: dinheiro e paciência. Isso está contrariando a sabedoria de Deus, está contrariando a justiça de Deus, e é um péssimo testemunho. Porque ainda que seja uma simples brincadeira, toda brincadeira sempre tem um fundo de verdade. Senão ela não teria graça. A graça é que esse meme, ele tem um fundo de verdade, né? As pessoas desperdiçam o seu dinheiro e as pessoas perdem a paciência. É por isso que tem graça, é por isso que a gente ri. É porque aquilo ali é verdadeiro na vida de outras pessoas e, infelizmente, muitas vezes é verdadeiro nas nossas vidas. Não existe pecado inocente e nem inofensivo. Sim. O Vitor, quando conserta algum carro, tu não pergunta se o teu cliente é crente ou não, né? Não importa se o teu cliente é crente ou não, né? A tua função é consertar o carro. Pode existir um crente comediante? Pode.
Mas o crente comediante não é aquele que faz piada religiosa. Da mesma forma que o mecânico crente não é aquele que conserta carros de outros crentes. Né? O cara pode ser crente e pode ser comediante. Só que as piadas dele jamais podem ser ofensivas a Deus. Né? Porque do que adianta depois ficar bravo quando o Porta dos Fundos faz um especial de Natal lá na Netflix, né? Como quase todo ano acontece. E daí é um especial de Natal que normalmente tira sarro de Jesus, né? É blasfemo. O que adianta depois? Não, vamos fazer boicote ao Netflix, vamos fazer boicote ao Porta dos Fundos e não sei o quê, se os crentes ficam rindo de piada que tira sarro de Jesus também. E das coisas que dizem respeito a Jesus e a Deus. Né? Qual é a diferença entre o Netflix, o Porta dos Fundos, blasfemar o nome de Deus e de Jesus lá na Netflix, e um bando de crente fazendo piada com Deus e com Jesus e com as coisas que são de Deus? Não há nenhuma diferença. Então, voltando aqui. Não existe pecado inocente nem inofensivo. Por quê? Porque você começa postando essa coisinha bonitinha por brincadeira, né? Que quando eu tenho dinheiro acaba rápido e quando surge a paciência também eu logo perco a paciência. Você começa postando isso por brincadeira e você termina adulterando também por brincadeira, porque divertir um pouquinho. Né? Porque, de novo, quem é infiel no pouco será infiel no muito. Às vezes a gente pensa, não, isso aqui é um pecado tão pequeno, não tem problema eu cometer esse pecado. Se fosse uma coisa assim séria, aí eu não cometeria. É um erro pensar dessa forma. Por quê? Porque quem é infiel no pouco será infiel no muito. Por que eu acharia que se entrasse um monte de gente aqui com arma e dissesse, olha, se tu não negar Jesus, nós vamos te matar? Por que eu acho que eu não negaria Jesus? Se eu nego a Jesus por coisas menores. Quando tem que contar uma mentirinha ali, que é uma mentirinha, né? Não vai prejudicar tanto assim ninguém? Não, a única forma de eu chegar a uma resolução pela qual eu determinei que se alguém chegar aqui e apontar uma arma para minha cabeça e falar, olha, se tu não negar Jesus agora eu vou te matar aqui. A única forma de eu chegar nessa resolução é se eu antes disso tiver fiel nas coisas pequenas e aparentemente bobinhas. É se antes disso eu não tiver postado nas redes sociais um meme que contraria a sabedoria e a justiça de Deus. A única forma. Porque do contrário, eu já estou negando agora. Ao postar algo que contraria a sabedoria e a justiça de Deus, eu já estou negando Jesus agora. Só para fazer uma piada. Só para fazer os meus amigos ali na rede social rirem um pouquinho comigo. Eu estou negando a Jesus em troca da risada das outras pessoas. Por que eu não negaria Jesus em troca da minha própria vida? Para não morrer com um tiro na cabeça. Eu já neguei antes em troca de umas poucas risadas. De alguns kkkk lá comentando minha postagem. Se você não se importar em contrariar a sabedoria de Deus e a justiça de Deus nas suas palavras e postagens nas redes sociais, você estará cauterizando a própria consciência. O que é cauterizar?
Ou a gente pode pensar no gado, né? Quando se marca o gado com aquele ferro em brasa, aquilo ali cauteriza. A sensibilidade que havia ali é perdida. Isso é cauterizar a consciência. A consciência cauterizada é aquela que não pesa. As pessoas dizem, eu fiquei com a consciência pesada. A consciência cauterizada não fica pesada. Ela não sente nada. E eu cauterizo a minha consciência pecando. Não pecados grandes, pecados pequenininhos. Eu começo com um pecado aparentemente inofensivo e inocente. Eu começo a cauterizar. Aí eu acho que isso aqui é inofensivo e inocente, eu vou aumentando na minha escala de pecados. Até que daqui a pouco eu estou rindo de uma piada feita às custas de Jesus, o que é uma blasfêmia. E se eu chego a rir de uma piada feita às custas de Jesus, por que eu não adulteraria contra a minha mulher? Eu já blasfemei contra Jesus. Um adultério, se eu considerar, é um pecado menor do que a blasfêmia. A única diferença é que a blasfêmia não traz grandes consequências aparentes, né? Eu blasfemo de Jesus e aparentemente nada acontece comigo. Agora eu adultero, daí a minha família acaba. Né? Eu destruo a minha família, me diverti um pouquinho com uma outra mulher. Isso também se aplica aos conselhos que você dá às pessoas, mesmo os teus irmãos em Cristo. Você não deve aconselhar como aconselha os incrédulos. Os teus conselhos não podem ser iguais aos conselhos dos incrédulos. Os teus conselhos devem ser conforme a sabedoria de Deus, conforme a sabedoria de Deus que está exposta na sua palavra, que está expressa na sua palavra. Os teus conselhos devem ser conforme a justiça de Deus, e não conforme aquilo que as pessoas acham que é correto. Os teus conselhos devem levar as pessoas sempre a obedecerem à sabedoria de Deus e à justiça de Deus. E se você não sabe o que aconselhar, é melhor dizer, olha, eu não sei qual é a resposta certa para esse problema. De repente a gente deve conversar com alguém que tem mais conhecimento bíblico do que nós, para saber exatamente o que é que deve ser feito nessa circunstância. É melhor você dizer isso do que inventar alguma coisa, né? Porque depois que você aconselhou errado, é difícil voltar atrás. É difícil convencer a pessoa de que você aconselhou ela errado e na verdade ela deve desconsiderar aquilo que você falou e fazer outra coisa. Então, se você não sabe como aconselhar, é melhor não falar nada. É melhor dizer, olha, eu não sei. Eu não sei o que deve ser feito aqui. De repente a gente deve conversar com o pastor para saber o que deve ser feito aqui. O que fazer enquanto você vive neste mundo? Você deve se assegurar
de que a lei de Deus habita o teu coração, e então você deve falar sempre e somente a sabedoria de Deus e a justiça de Deus. Não é meramente falar a sabedoria de Deus e a justiça de Deus, porque se fosse apenas falar a sabedoria e a justiça de Deus, nós estaríamos abrindo a possibilidade de que, além da sabedoria e justiça de Deus, nós falássemos outras coisas. Na verdade, a ideia do versículo 30 aqui é que o justo fala, tudo aquilo que ele fala está de acordo com a sabedoria de Deus. Tudo aquilo que ele fala está de acordo com a justiça de Deus. Ele só fala a sabedoria de Deus. Ele só fala a justiça de Deus, aquilo que é conforme à justiça de Deus, aquilo que é correto de acordo com a lei de Deus. É só isso que ele fala. Infelizmente eu vou ter que interromper a pregação nesse ponto, porque já é 9h25, e se eu for até o final, nós vamos passar das 10 da noite. Então o restante dessa pregação vai ficar para semana que vem. Então nós vamos terminar essa pregação da mesma forma como nós a começamos. Como um zagueiro xerifão afasta o perigo do seu gol, com um carrinho nas canelas do atacante. Quem se prepara para a volta de Jesus apenas no curto prazo, não está preparado de forma alguma. Por quê? Porque preparar-se apenas no curto prazo é uma confissão de hipocrisia. Conforme nós demonstramos na introdução. Então, a única preparação adequada para a volta de Jesus é aquela que está pronta para viver uma vida inteira neste mundo, morrer de velho, sem ver a volta de Jesus. Você tem que estar preparado para chegar a 100 anos e morrer aos 100 anos, ou até mais do que isso, sem ver a volta de Jesus. Essa é a única forma adequada de fato estar preparado para a volta de Jesus. Vou dar só mais esse exemplo, depois a gente termina. Se eu me preparo apenas para uma volta imediata de Jesus agora, eu penso, não, a guerra lá, Jesus está voltando agora em 2023 ou então 2024. Se eu tenho filhos, e eu penso que Jesus está voltando agora, eu não vou preparar os meus filhos para a vida adulta, né? Por que eu prepararia os meus filhos, que têm agora 5, 6 anos de idade? Obviamente eu não tenho filhos, mas eu estou imaginando que eu tenho, né? Para que eu prepararia os meus filhos agora, que têm 5, 6 anos de idade, para a vida adulta, se Jesus está voltando agora? Para que eu gastaria tempo ensinando o que o meu filho, homem, deve procurar numa mulher para se casar com ela? Se Jesus está voltando agora. Por que eu vou gastar tempo ensinando a minha filha, menina, o que ela deve procurar num homem para se casar com ele, se Jesus está voltando agora? Vamos fazer isso, né? E daí Jesus de repente não volta agora. E daí de repente os meus filhos crescem. E daí de repente eles se apaixonam pela pessoa errada. E daí de repente eles casam com a pessoa errada. E de quem é a culpa? A culpa é deles, sim, porque eles escolheram a pessoa errada, mas em última instância a culpa é minha, né? Porque eu deveria ter ensinado o meu filho com qual mulher ele deveria se casar. Eu deveria ter ensinado a minha filha com qual homem ela deve se casar, mas eu não fiz isso, porque eu pensei que Jesus estava voltando agora.
E daí o casamento dos meus filhos não vai ser os melhores. Talvez até mesmo vai ser um casamento infeliz. E daí eles terão filhos, e daí os meus netos serão criados num contexto familiar nada adequado. Tudo porque eu não me preparei para viver neste mundo uma vida longa e morrer de velho. Tudo porque a minha única preocupação é Jesus estar voltando agora. Sim, Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar daqui a 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pum, Jesus voltou. Mas da mesma forma que Jesus pode voltar daqui a 5 segundos, ele pode voltar daqui a 5 anos, ou então daqui a 50 anos, ou então daqui a 100 anos. Ninguém sabe quando vai ser. Ou daqui a 500 anos. Então a única forma, e você acha que Jesus vai ficar feliz se ele perceber que eu não criei de forma adequada os meus filhos, unicamente porque eu pensei, para que eu vou perder tempo preparando os meus filhos para a vida adulta, para um casamento feliz? Para que eu vou perder tempo com isso se Jesus está voltando agora? Você acha que Jesus vai ficar feliz comigo? Ele não vai ficar feliz comigo, né? Jesus vai dizer, o Espírito Santo inspirou Paulo lá a escrever para os pais criarem os seus filhos na doutrina e administração do Senhor. Tem vários mandamentos do Antigo Testamento que insistem para que os pais eduquem os seus filhos de forma adequada. E tu não fez isso simplesmente porque tu pensou que não valia a pena, porque eu estava voltando a qualquer momento. E agora a tua família está destruída, os teus filhos estão em casamentos infelizes, os teus netos estão sendo criados em famílias completamente desestruturadas, tudo porque tu não se preparou para viver neste mundo uma vida longa e morrer de velho sem ver a minha volta. Então, a única preparação adequada para a volta de Jesus é aquela que está pronta para viver uma vida inteira neste mundo e morrer de velho. A pessoa que se prepara desse modo, se Jesus voltar agora, está tudo bem com ela. Mas a pessoa que só se prepara quando surge uma pandemia ou quando surge uma guerra, Jesus está vendo a hipocrisia. Jesus não vai voltar para o benefício dela. Jesus vai voltar para o malefício daqueles que são hipócritas. Então prepare-se para viver neste mundo por muito tempo e então eternamente. E enquanto você vive neste mundo, assegure-se de que a lei de Deus habita o teu coração e então fale sempre e somente conforme a sabedoria e justiça da lei de Deus. Amém. O restante dessa pregação ficará para a semana que vem.